Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com o nosso assunto Princípios da Farmacocinética Clínica, parte 2. Vamos lá então discutir sobre alguns outros parâmetros importantes nesse contexto da farmacocinética clínica, ok? Então eu vou aqui sair da tela, tá? Para que eu possa colocar na nossa aula. Então vamos começar falando hoje do volume de distribuição aparente, um outro parâmetro farmacocinético importante, clínico, né? O que é o volume de distribuição aparente, pessoal? É o volume necessário para a droga estar distribuída homogeneamente entre o plasma e os tecidos, tá certo? Geralmente calcula-se o volume de distribuição baseando-se num peso de 70 quilos, né, considerando aí adultos de 70 quilos, tá? E esse parâmetro é expresso em litros em relação ao peso corporal do indivíduo. Então, como que calcula o volume de distribuição aparente? O volume de distribuição é a razão entre dose e a concentração plasmática do fármaco. Existem alguns fatores que podem influenciar no volume de distribuição, né? Dentre eles, o grau relativo de ligação aos receptores de alta afinidade em relação ao fármaco, né? Os níveis de proteínas plasmáticas e teciduais que vão impactar na velocidade, né, de distribuição do fármaco, coeficiente de distribuição do fármaco no tecido adiposo, aquela questão de tropismo por se depositar, né? Por exemplo, nós já discutimos isso sobre isso na distribuição de fármacos, acúmulo nos tecidos pouco irrigados, idade, né, e gênero, composição corporal do paciente, alguma outra eventual doença que o paciente tenha que possa impactar nessa questão, tá? Então aqui nós temos duas, né, equações que estão relacionadas diretamente com o volume de distribuição aparente, tá? Cálculo do volume de distribuição mesmo, que pode ser realizado a partir dessa equação ou a partir da equação mostrada anteriormente, e um cálculo chamado de dose de ataque, tá? Que é muito importante essa questão da dose de ataque, que eu vou falar para vocês. Bom, então o volume de distribuição pode ser calculado de que forma? O volume de distribuição, então, como eu disse anteriormente, é a dose, razão existente entre dose e a concentração alvo plasmática no estado de equilíbrio, que é o steady state, beleza? Bom, e o que é dose de ataque? A dose de ataque, pessoal, é uma dose necessária para alcançar de forma mais célere, mais rápida, a concentração alvo plasmática no estado de equilíbrio, que é chamado de steady state, né? É como se nós dessemos uma concentração maior daquele determinado fármaco para um indivíduo, para que a gente pudesse alcançar mais rápido aquele pico de concentração plasmática máxima, ou seja, um pico que vai garantir com que haja a concentração alvo plasmática lá na biofase, né, de maneira mais rápida, que ela chegue lá na biofase mais intensa e mais rápida para promover toda a ação farmacológica aí que o fármaco é responsável por desencadear ao interagir com os receptores, ok? Essa é uma equação que calcula a dose de ataque. Eu não vou entrar em detalhe nessa equação aqui dentro do quadrinho, não. Eu vou pedir para vocês se aterem à equação que está em destaque em amarelo. Como que a gente pode calcular a dose de ataque? É bem simples. A dose de ataque nós podemos calcular multiplicando o volume de distribuição aparente pela concentração plasmática alvo, né, ou concentração alvo plasmática no steady state. Por isso que está esse CSS, o C de concentração alvo plasmática, SS de steady state, ou estado de equilíbrio. Concentração alvo plasmática no estado de equilíbrio. Trouxe um exemplo aqui para nós. Vamos lá, me acompanha aqui. MC é um homem de 65 anos que pesa 70 quilos. Opa, peraí, vamos voltar aqui porque tem um negócio, beleza? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Bom, então ele pesa 70 quilos. Deixa eu colocar aqui. Vamos pôr aqui, ó, quilos, né? Quilogramas. Opa.
mais fácil. Então, ele pesa 70 quilogramas. Ele chega num serviço de emergência com um infarto agudo do miocárdio, tá? E estava com presença de arritmias cardíacas também, tá? Então, para esse estado, a equipe médica quer um efeito terapêutico rápido, precisa atender esse paciente muito rapidamente, tá? Então, eles precisam de uma ação rápida, administrar um fármaco em uma concentração um pouco mais elevada para que haja um pico de concentração, porque o pico de concentração plasmática, pico da concentração plasmática, seja alcançado em um período mais curto para garantir uma resposta mais rápida aí, né? Ok? Bom, então para isso, vai administrar uma dose de ataque de lidocaína, do fármaco lidocaína, que é uma base fraca, base anestésica fraca, né? Um anestésico local muito utilizado, que tem ação antiarrítmica também, tá? Então a pergunta é, qual a dose de ataque de lidocaína necessária para alcançar a concentração alvo plasmática de 10 miligramas por litro, considerando um volume de distribuição aparente de lidocaína de 0,6 litros por quilo. Então aqui eu já dei a concentração plasmática alvo, que é 10 miligramas por litro, que é o que eu quero alcançar na corrente sanguínea com a dose de ataque, considerando que esse paciente tem um volume de distribuição, na verdade que o fármaco, né, apresenta um volume de distribuição de 0,6 litros por quilo. Ok. Então, esse indivíduo tem 70 quilos, né, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir qual que é o volume de distribuição aparente, considerando total, né, o volume de distribuição aparente total, considerando o indivíduo de 70 quilos. Porque a gente sabe que o volume de distribuição da lidocaína é 0,6 litros por quilo. Só que a lidocaína vai estar em um espaço, né, vai estar circulando, aí, vai estar entrando em contato, né, vai ser absorvido, vai entrar na corrente sanguínea e vai ter aí 70 quilos para se distribuir, né? Então a gente precisa achar o volume de distribuição total, né, considerando o indivíduo de 70 quilos. Como que a gente faz isso? Bom, simples, né? A gente pega o volume de distribuição aparente por quilo, 0,6 litros por quilo, em 70 quilos, nós vamos ter qual volume de distribuição? Então, se eu multiplicar 0,6 por 70, eu tenho 42 litros. Então, o meu volume de distribuição total é 42 litros. Ótimo, agora a gente aplica a fórmula da dose de ataque, que é o volume de distribuição aparente multiplicado pela concentração alvo plasmática no steady state, estado de equilíbrio. Então, vamos lá. 42 litros, que é o volume de distribuição total que nós achamos, porque nós tínhamos a informação da quantidade por quilo, mas nós estamos tratando de um paciente que tem 70 quilos, então a gente precisa multiplicar, né? Multiplicado pela nossa concentração alvo plasmática no steady state, que é quanto? 10 miligramas por litro. Beleza, 42 vezes 10, 42 litros vezes 10 miligramas por litro, corto litro com litro, sobra só miligramas, 420 miligramas de lidocaína. Então, 420 miligramas é a dose de ataque de lidocaína para alcançar uma concentração alvo plasmática de 10 miligramas por litro, tá certo? Considerando um volume de distribuição total de 42 litros, tá certo? Então, isso aí é a dose de ataque que está fortemente relacionada com o volume de distribuição. Perfeito. Outro parâmetro importante, pessoal, é o clearance, ou depuração, né? Depuração clearance, que depurar significa limpar, né? Purificar. O termo clearance vem daquela ideia de clean, né? De limpo, né? De limpar. Então, são termos que se equivalem aí, né? Então, depuração ou clearance pode ser compreendido como uma habilidade intrínseca do nosso organismo ou dos órgãos de eliminação, geralmente o sistema renal e o fígado, né, para remover, beleza, pessoal? Opa, deixa eu voltar. Remover o fármaco do sangue ou do plasma, remoção do fármaco aí do nosso organismo, né? E a depuração ou clearance é expressa como volume por unidade de tempo. Tá? Então, geralmente, o clearance
de um determinado fármaco mede a nossa taxa de filtração glomerular para aquele determinado fármaco, né? O quanto que aquele fármaco vai ser filtrado por unidade de tempo para que ele possa ser eliminado. Então, clearance é muito importante para as determinações posológicas também, juntamente com o tempo de meia-vida, né? Com a constante de eliminação, enfim, tá? Então, tá aí o conceito de clearance. A questão é que no steady state, que é o estado de equilíbrio, a taxa de administração do fármaco e a taxa de eliminação devem ser iguais, né? Então, quando eu tenho o que eu estou administrando, eu estou eliminando, eu tenho equilíbrio, tá? Então, a depuração, a nossa taxa de filtração glomerular, o nosso sistema renal, ele vai tentar fazer isso, vai tentar sempre chegar aí no equilíbrio para evitar acúmulo da droga no organismo e levar a potenciais efeitos tóxicos aí danosos, tá? Então, pessoal, olha lá, essa é a fórmula aí da depuração, né, do clearance, geralmente utilizada aí para fármacos, tá? É uma fórmula um pouquinho complexa, né, mas a fórmula é o seguinte, clearance ou depuração é igual a fração da dose administrada, né, considerando 1 para o fármaco administrado na sua forma ativa, né, nós já discutimos sobre isso, F, fator de biodisponibilidade, dose aqui, no caso, dose administrada, dividida pelo intervalo de tempo, que é representado pela letra tal, né, parece um Tzinho aqui, né, é a letra tal que representa intervalo de tempo, dividido pela concentração média do fármaco no steady state. Pode representar só por CSS aqui. Beleza? Então, olha um exemplo aqui legal. Uma solução de lidocaína administrada por via intravenosa sob infusão contínua, que tem um tempo de administração igual a 2 mg por minuto e concentração plasmática alvo no steady state de 3 mg por litro, considerando um fator de biodisponibilidade de 100%, porque essa lidocaína ela vai ser administrada por via intravenosa, infusão contínua, e ela está sendo administrada como droga ativa, como fármaco ativo, então o S, que é a fração da dose administrada, é 1. A pergunta é, qual é a depuração da lidocaína, ou qual é o clearance da lidocaína, a taxa de filtração glomerular da lidocaína? Vamos lá. Então, aqui nós temos, substituindo a fórmula, né? Nós temos aí que o clearance é igual a fração da dose, que é 1, né? Administrada, fator de biodisponibilidade, que é 1, né? A dose por intervalo de tempo, que é 2 mg por minuto, que é a taxa de administração, dividido por a concentração plasmática alvo no equilíbrio, no steady state, que é igual a 3 mg por litro. Se a gente fizer esse cálculo aqui, nós acharemos um resultado, encontraremos um resultado de 0,667 litros por minuto, ou 667 ml por minuto, ou 40 litros por hora. Uma hora tem 60 minutos, então se eu multiplicar 0,667 litros por 60 minutos, eu tenho 40 litros por hora. Beleza, pessoal? Então, essa é um cálculo também que pode se fazer, né, em relação à farmacocinética clínica para monitorização aí da taxa de filtração glomerular de fármacos, ok? Um outro parâmetro importante que está muito relacionado com a eliminação do fármaco no organismo, né, juntamente com o clearance e juntamente também com o tempo de meia-vida, é a constante da taxa de eliminação, que inclusive é um parâmetro que pode ser utilizado para determinar o tempo de meia-vida dos fármacos, né? Então, o que é a constante da taxa de eliminação, que é representada pela letra K? É a fração ou percentagem da quantidade total de fármaco presente no organismo que é removida por unidade de tempo. Então, também está relacionado com a eliminação da droga. E é uma função tanto do clearance, depuração, quanto do volume de distribuição aparente. Tanto é que a constante é calculada, a constante da taxa de eliminação, ela é a razão existente entre o clearance e o volume de distribuição. Aí entra em cena
Um outro parâmetro que pode partir aí da constante da taxa de eliminação, que é o tempo de meia-vida, que nós já discutimos o que é o tempo de meia-vida, né? Vocês já sabem o que é o tempo de meia-vida, né? E o tempo de meia-vida também é uma função da constante da taxa de eliminação e varia, claro, em função do clearance, que mede a nossa taxa de filtração glomerular, e do nosso volume de distribuição aparente. Bom, na farmacocinética clínica, o tempo de meia-vida ele é considerado um indicador seguro do tempo necessário para se alcançar o steady state, ou seja, o equilíbrio, após um esquema posológico ter sido iniciado. Para que é útil, então, o tempo de meia-vida, assim como o clearance, né, pessoal? E assim como a constante da taxa de eliminação, assim como o volume de distribuição também. Super útil na tomada de decisões quanto à posologia dos fármacos, né, sempre garantindo aí a eficácia e segurança, né, em janela terapêutica, e é um indicador do tempo necessário para que um fármaco seja eliminado. Aí a gente discutiu até sobre tempo de meia-vida e vida média plasmática, né? Geralmente a vida média plasmática de um fármaco, que é quando ele é eliminado por completo do nosso organismo, é alcançado dentro de 4 a até 6 tempos de meia-vida, não é isso? Tá? Então tá aí como que calcula o tempo de meia-vida. Pode calcular de duas formas. Tempo de meia-vida igual a 0,693, esse valor aqui é fixo, tá? Multiplicado pela razão entre volume de distribuição aparente e clearance, ou tempo de meia-vida é igual a 0,693 dividido pela constante da taxa de eliminação, né? Claro, esses cálculos esses valores, essas informações, nós já temos aí em bulários técnicos, né? Enfim, então não há necessidade de ficar calculando, é só para mostrar para vocês a origem disso aí, como que calcula. Bom, qual é a relação entre clearance e tempo de meia-vida, pessoal? São grandezas inversamente proporcionais, ou seja, se eu tenho um fármaco que tem um tempo de meia-vida longo, né? Isso significa que ele vai demorar mais a ser eliminado. Então, a sua taxa de filtração glomerular ou clearance ou depuração é menor, né? Então, se eu tenho um tempo de meia-vida maior, o meu clearance é menor. E clearance e volume de distribuição, qual é a relação? São grandezas diretamente proporcionais. Um fármaco que tem um volume de distribuição grande é um fármaco que vai ter uma taxa de filtração glomerular mais rápida, maior, né? Ok? Então, são as relações existentes entre clearance e tempo de meia-vida e clearance e volume de distribuição, tá? Bom, então, pessoal, o índice terapêutico, né? O índice terapêutico é um outro parâmetro que é considerado uma medida indireta do grau de toxicidade da droga e, portanto, da sua mais segurança. Nós já discutimos sobre o índice terapêutico, então tá aí algumas informações em relação ao índice terapêutico, né? Vale lembrar que quanto maior o índice terapêutico de uma droga, maior a sua margem, né, de segurança, pois ele indica a distância entre a dose letal média e a dose eficaz média, né? Então isso nós já discutimos, então eu vou passar aqui, ok? E para que a gente possa, na verdade, finalizar, pessoal, é importante entendermos que a individualização do esquema posológico para determinado paciente, ela é fundamental para o sucesso do tratamento, ou seja, individualizar. Quando eu falo individualizar, é considerar características peculiares dos pacientes, né, que são diferentes entre si, né? E os princípios farmacocinéticos, então, vão proporcionar uma base para a modificação desses esquemas posológicos com o objetivo de obter o quê? A eficácia desejada e segurança, ou seja, mínimo de efeitos adversos possíveis, tá? Então, para um planejamento racional de uma posologia, de uma terapêutica medicamentosa, então nós temos que saber aí, entender sobre esses parâmetros, né? Volume de distribuição, clearance, tempo de meia-vida, índice terapêutico, biodisponibilidade, né? Esses que nós discutimos, né? Entender sobre via de administração para a gente poder definir, né? Saber qual é a via de administração de escolha mais adequada, tá? Quando necessário for aplicar a dose de ataque para garantir aquela concentração plasmática
mais célere, mais rápida, né, num caso de emergência, então tem que entender o que é dose de ataque, né, calcular as doses de manutenção, que são individuais, né, e promover o quê? A monitorização terapêutica, que consiste em medir as respostas, né, os fenômenos observáveis ali dos mecanismos de interação das drogas com o nosso organismo e avaliar a eficácia das drogas. Beleza, pessoal? Então, bom, vamos voltar aqui, deixa eu botar na minha telinha de novo, deixa eu aparecer de novo. Então, espero que vocês tenham aproveitado essa nossa segunda e última parte da farmacocinética clínica, né, dos princípios básicos. Então, os materiais todos presentes lá, todos disponíveis para vocês lá na nossa sala Conexão. E desejo a vocês aí sucesso, bons estudos e até uma próxima videoaula. Tchau!